Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar um tema fundamental da língua portuguesa para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, que é a leitura, interpretação e análise de textos. Esse conteúdo é essencial porque a maioria das questões das provas exige que o candidato compreenda corretamente o que está sendo dito em um texto e saiba interpretar as ideias apresentadas pelo autor. A leitura de um texto vai muito além da simples decodificação das palavras. Ler significa compreender as ideias, identificar informações explícitas e implícitas e perceber a intenção comunicativa do autor. Por isso, quando falamos em interpretação de texto, estamos nos referindo à capacidade de entender o sentido global do texto, relacionar suas partes e perceber o contexto em que ele foi produzido. O primeiro passo para uma boa interpretação é identificar o tema do texto. O tema é o assunto central que está sendo abordado. Em muitos casos, o tema pode ser percebido já no título ou nas primeiras linhas do texto, mas é sempre importante analisar todo o conteúdo para ter certeza do assunto principal. Além do tema, também precisamos identificar a ideia principal. A ideia principal é a informação mais importante que o autor deseja transmitir. Normalmente, ela aparece acompanhada de ideias secundárias, que servem para explicar, desenvolver ou exemplificar o assunto tratado. Outro aspecto importante na interpretação de texto é identificar as informações explícitas. Informações explícitas são aquelas que estão claramente escritas no texto, ou seja, são informações que podem ser encontradas diretamente nas palavras utilizadas pelo autor. Em questões de interpretação, muitas vezes o candidato precisa localizar esse tipo de informação para responder corretamente. No entanto, nem todas as informações aparecem de forma direta no texto. Existem também as informações implícitas, que são aquelas que precisam ser inferidas pelo leitor. Inferir significa deduzir uma informação com base nas pistas presentes no texto. Para identificar informações implícitas, o leitor precisa interpretar o contexto, relacionar ideias e utilizar seu conhecimento de mundo. Outro elemento importante na análise de textos é observar a intenção do autor. Todo texto é produzido com um objetivo comunicativo. O autor pode querer informar, convencer, criticar, narrar um acontecimento ou expressar uma opinião. Identificar essa intenção ajuda o leitor a compreender melhor o sentido do texto. Também é fundamental analisar o contexto de produção do texto. O contexto envolve fatores como o momento histórico, o ambiente social, o público ao qual o texto se destina e a situação em que ele foi produzido. Muitas vezes o significado de determinadas expressões ou ideias só pode ser compreendido quando consideramos o contexto em que o texto foi escrito. A relação entre o texto e o universo em que ele foi produzido é um ponto muito importante para a interpretação. O universo do texto envolve aspectos culturais, sociais, políticos e históricos que influenciam a construção das ideias apresentadas pelo autor. Por exemplo, um texto produzido em determinado período histórico pode refletir valores, preocupações ou acontecimentos específicos daquele momento. Por isso, ao analisar um texto, o leitor deve procurar relacionar o conteúdo apresentado com o contexto em que ele foi produzido. Essa relação ajuda a compreender melhor as intenções do autor e o significado das ideias expressas no texto. Outro aspecto importante na interpretação é observar a organização do texto. Um texto geralmente apresenta uma estrutura composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução normalmente é apresentado o tema, no desenvolvimento são discutidas as ideias principais e na conclusão ocorre o fechamento ou síntese do assunto abordado. Também é importante prestar atenção ao vocabulário utilizado, às relações entre as frases e aos conectivos que ligam as ideias. Esses elementos ajudam a construir a coerência e a coesão do texto, permitindo que as ideias sejam apresentadas de forma clara e organizada. Desenvolver habilidades de leitura e interpretação é fundamental para qualquer candidato que deseja obter um bom desempenho em provas de concursos. Muitas vezes o erro em uma questão não ocorre por falta de conhecimento do conteúdo, mas sim por uma interpretação inadequada do texto apresentado. Por isso, é essencial praticar a leitura com atenção, analisar cuidadosamente as ideias do texto e buscar compreender o contexto em que ele foi produzido. Quanto mais o leitor exercita essas habilidades, maior será sua capacidade de interpretar textos com clareza e precisão.
Assim encerramos esta aula sobre leitura, interpretação e análise de textos, abordando a compreensão dos significados presentes em um texto e a relação dessas ideias com o universo em que o texto foi produzido. Continue acompanhando o canal Astra Educa para aprofundar seus estudos de língua portuguesa e avançar cada vez mais na sua preparação para o concurso da Escola de Sargentos das Armas.